palavra de hoje, meditar um pouco na palavra de Deus. Feche seus olhos, irmãos. Senhor Deus e meu Pai, quero primeiramente, Senhor, agradecer pela Tua presença e por podermos, Senhor, estarmos aqui diante de Ti para louvar e engrandecer o Teu nome, pois Tu és digno, Senhor, de todo esse louvor e toda essa oração. Quero agradecer também, Senhor, por já saber que o Senhor se faz presente nesse culto essa noite, por saber que o Senhor já inclinou os seus ouvidos à nossa petição, Deus. Quero pedir também, Senhor, que o Senhor nos tire, Senhor, da nossa zona de conforto, Pai. Que o Senhor venha nos confrontar, Senhor, com a Tua palavra. Usa-me, Senhor, como um canal, Senhor. Que aqui não seja a Jéssica falando, mas que seja a voz do Teu Espírito, Pai. E que todos possam ver aquilo que o Senhor quer, que essa palavra venha trazer ao coração deles. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou estar trazendo uma palavra para vocês, breve, que fala sobre coisas novas. Hoje eu e a Cristina, nós tivemos um momento de meninas lá no centro. Nós fomos providenciar as lembranças para o Dia das Mães, que coisa boa, hein? E nós tivemos um momento nosso. E ali, a gente dentro daquela livraria, nossa, que vontade de comprar um de cada. Graças a Deus que os nossos maridos não deu cartão de crédito na nossa mão. Senão nós tínhamos pegado livros novos, coisas novas. Porque, né, é tão bom, é tão gostoso quando a gente tem coisas novas, né? Roupa nova, mulher gosta muito de sapato novo, né? Os homens também, às vezes, gostam. Meu marido gosta muito de ferramenta, de praia, de pesca. Às vezes a gente passa por uma loja de ferramenta e ele fala assim: ai, amor, eu não sei para que eu vou usar isso aqui, mas um dia eu vou comprar. Mas é por gostoso, por ter, né? E aí a gente fica naquela expectativa, que nem eu comprei um livro. Eu comprei um livro que o título é Porque Pessoas de Deus acabam caindo, fazem coisas que desagradam a Deus. É um livretinho assim, Joaquim, que eu vou pegar essa noite, eu vou detonar ele e vou passar para a Cristina no domingo. Mas eu fiquei naquela euforia: ai, comprei um livro novo, não é verdade, Cris? Ai, comprei um livro novo, ai, não vejo a hora de ler, tenho certeza que eu vou ler mais de uma vez. Ai, Cris, se der tempo eu vou ler hoje, já levo para você, mas você pode ter certeza que vai estar rabiscado. Por quê? A euforia das coisas novas. E a palavra que nós vamos trazer hoje é isso, né? Às vezes os homens compram produtos elétricos, né? E fica naquela expectativa: nossa, novinho, será que vai funcionar? Será que vai prestar? Né? O Júnior mexe com o celular, às vezes chega o celular novo lá para ele e fala: nossa, será que, né, eu vou vender para o cliente não vai retornar por algum defeito? A gente fica naquela expectativa, né, de coisas novas, né? Mas aí o que acaba acontecendo? As coisas novas chegam, a gente fica naquela euforia: ai, tudo novo. Aí passa 1, 2 dias, um mês, aí a gente começa a usar as coisas novas igual a gente usava as coisas velhas, né? Aí perde a graça, acabou a euforia. Se deu defeito, já começa a criticar. Falei! Né? O homem geralmente fala isso para a mulher: falei para não comprar isso daí. Falei, por que não comprou mais barato para fazer a mesma coisa? Estou mentindo? Não estou. E essa palavra que eu vou estar trazendo hoje está lá em João 3, que fala sobre a visita lá de Nicodemos a Jesus. É uma passagem muito conhecida. O louvor que nós acabamos de cantar fala sobre isso: nascer de novo, ser uma criatura nova. Aí eu queria, primeiramente, antes da gente começar a ler, o irmão Douglas, ele fez uma pergunta, né? O que a gente precisa mudar? Se tem alguma coisa que precisamos mudar. Aí hoje eu te falo: se Jesus chegasse aqui e falasse para você: você tem que nascer de novo. Se você quer ir morar comigo, ter a sua cobertinha lá no reino dos céus, você tem que nascer de novo. O que você ia pensar? Nascer de novo? Começar tudo? Começar tudo de novo? Ah, meu Deus, tem que voltar a estudar,
apesar de que eu nem terminei, mas ter que aguentar as brigas da mãe de novo, ter que passar pelas gravidez de novo, no meu caso, né? 5. Ah, Deus. Então vamos ler lá. João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Até aqui. Quando eu tenho, toda vez que eu venho pregar, que eu sempre uso quando eu era criança, né? Mas a primeira vez que eu me recordo de ter ouvido isso, eu fiquei imaginando nascer de novo. Imagina eu entrando dentro da barriga da minha mãe de novo e nascendo de novo. Eu fiquei pensando: nossa, não vou caber dentro da minha mãe, né? Porque é essa a imagem que a gente tem de nascer. A mulher parindo o filho. Aí eu fui procurar um pouquinho saber quem que era Nicodemos, né? Aí aqui a gente vê que fala que Nicodemos era fariseu, e naquela época tinha uma certa rixa, assim, né? Os fariseus com Jesus, com os judeus. E aqui fala que Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, né? Fariseu, e ele foi ter com Jesus à noite. Por que ele foi ter com Jesus à noite? Ele foi ter com Jesus à noite porque ele tinha medo do que ele poderia falar, de gerar uma conversinha, né? E aí fica aquele negócio assim. Mas também Nicodemos, ele provavelmente, eu penso comigo, que ele também estava muito curioso para ter ele com Jesus, porque ele só sabia de Jesus aquilo que ele ouvia falar. Então ele queria ter certeza, tirar os boatos da realidade. E quando ele chega, ele já chega falando: Senhor, eu sei que o Senhor é mestre, eu sei porque o Senhor faz as coisas, tem feito coisas acontecer, e só pode quem tem assim, intimidade com Deus. Então, ou seja, mesmo ele sendo fariseu, e os fariseus muitas vezes não aceitavam as coisas, ele já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele foi um dos poucos líderes religiosos que creu em Jesus. Ele era membro da poderosa Suprema Corte dos Judeus, o Sinédrio. Ele foi traído também, né, pelo caráter e pelos milagres de Jesus. Ele foi atraído, não traído, atraído pelo caráter, né, e pelos milagres que Jesus fez. E a grande fraqueza dele era o medo. Ele se limitou ao medo dele. E então
Mas mesmo assim, depois o que aconteceu? Ele se juntou, quando ele viu Jesus lá, que eles estavam julgando Jesus, ele foi o único que levantou entre os fariseus e falou, tentando livrar Jesus, porque ele era inocente. E depois ele se juntou com o José de Arimateia para poder sepultar Jesus. Por que eu estou falando um pouquinho de Nicodemos? Porque muitas vezes nós somos Nicodemos. Nós somos Nicodemos. Muitas vezes pessoas adentram dentro da igreja, porque ouviu falar de Jesus, muitas vezes viu os milagres, como o irmão Douglas ressaltou, mas ele quer vir às escuras, às escondidas, porque ele não quer que muitas vezes o pessoal do trabalho saiba que ele é evangélico, que ele está indo à igreja. Muitas vezes ele não quer que os amigos de balada saibam que ele está vindo à igreja. E aí o que acontece? Aí quando ele chega na igreja e ele realmente se depara com Jesus, aí Jesus fala para ele que ele tem que nascer de novo. E isso acontece com nós. E eu lembrei da palavra, olha só, lembra a última pregação minha que eu queria fazer uma associação da história de Moisés com Jesus? Eu lembrei o nome que os professores, o professor não estava aqui de teologia, usa tipologia, né? Quando associa uma história a outra. O professor fez falta aqui na minha última pregação para me lembrar. Então a gente vai fazer essa tipologia dessa história de nascer de novo com a nossa vida agora, hein? Aqui, quando Jesus fala de nós termos que nascer de novo, muitas vezes a gente está dentro da igreja. Eu até conversei com a Cris hoje sobre isso. Muitas vezes a gente está dentro da igreja e se sente pronto a viver uma vida com Jesus. Mas nós queremos viver com Jesus, mas ainda queremos que coisinhas velhas fiquem na nossa vida. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que não se deita vinho novo em odre velho, porque ele pode rachar. Não se remenda roupa velha com tecido fino, novo, porque vai rasgar. E aí eu fico pensando, muitas vezes a gente quer nascer de novo, fala que nasceu de novo, mas assim, eu nasci de novo, mas eu ainda assim, eu vou na igreja na quarta-feira, mas na quinta eu vou para baladinha. Coisa leve, eu não vou beber, mas eu vou lá. Quem sabe eu consigo converter um irmão. Tá bom. Olha, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Mas eu ainda vou fumar meu cigarrinho. Olha, eu sou uma nova criatura, mas eu passo isso dentro de casa, mas a minha cervejinha eu não abro não, porque lá na Bíblia não tá falando que, não sou eu não, minha irmã que bebo, porque lá na Bíblia não tá, Deus não condena beber, Deus condena se embriagar. Poxa, tem certeza que você é uma nova criatura? Tem certeza que você se fez novo? Ou Jesus está derramando vinho novo num odre velho? Aqui fala, Nicodemos pergunta para Jesus, mas Senhor, como pode, porventura, um homem nascer sendo velho? E aí Jesus fala para ele, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. A expressão da água e do Espírito pode referir-se ao contraste entre o nascimento físico, representado pela água, e a regeneração pelo Espírito, simbolizado pelo batismo cristão. Visto que as águas é usada como agente de purificação e a obra é realizada pelo Espírito Santo de Deus. O que eu peguei para mim, quando eu realmente decidi, quando Deus chegou para mim e falou assim, olha, você não tem mais tempo de brincar de ser crente. Ou você é, ou você não é. Lembra aquela passagem que fala que não dá para você servir dois deuses? Dois senhores? Não dá. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Não basta a gente simplesmente, porque eu fui batizada
nas águas com 11 anos de idade, para mim poder fazer parte do ministério de louvor. Graças a Deus eu tive líderes que me ensinaram, que nunca deixou eu subir num altar simplesmente para mostrar que eu cantava bem, que eu ainda acho que não canto tão bem assim, mas sempre me ensinaram a reverência, que ali você está para ser luz do Senhor e não a imagem da Jéssica, da pessoa. Mas mesmo assim, mesmo eu tendo sido batizada nas águas, eu ainda não tinha me entregado realmente para ser uma nova criatura. Eu ainda queria continuar sendo a Jéssica. Na igreja eu era uma pessoa e para fora da porta da igreja eu era outra. Quando Deus veio a mim, num momento muito difícil, onde eu estava perdendo toda a minha família, principalmente os meus filhos, e Ele me deu uma visão de que se eu não fosse realmente uma nova criatura, eu ia perder tudo que Ele tinha me dado. Eu não tinha caído em mim ainda, eu ainda era um odre velho sendo derramado vinho novo, porque eu estava na igreja, entendeu? Eu ministrava no louvor, eu não ministrava a palavra, mas eu ministrava no louvor, mas eu não era uma criatura nova. E aí eu tomei uma decisão, porque eu não queria perder o que eu tinha de mais precioso. O meu filho fala uma coisa para mim sempre. Ele fala assim: mãe, a senhora é o ar que eu respiro. Você é a minha vida. O José Rodolfo fala isso para mim. E eles são a minha vida. Então, quando Deus chegou para mim e falou: você não tem mais tempo de brincar de ser crente, ou você é ou você não é, eu resolvi nascer de novo. E aí eu quis realmente me batizar novamente para isso, porque a água simboliza purificação. E eu fiz esse voto com Deus. Falei: Senhor, eu me batizei a primeira vez por impulso, porque eu queria estar no teu altar louvando. Mas agora eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova criatura. E o primeiro passo que eu quero dar, Senhor, é que o Senhor me lave, me purifique. Eu sei que vai ser difícil. Eu sei que o Senhor vai vir muitas vezes aqui me dar uma chapuletada, como o irmão Douglas disse, porque nós usamos muito essa frase: eu pequei porque a carne é fraca. Jesus era carne. Mas Jesus era filho de Deus. Você não é? Você não é filho de Deus, Cris? Você não é, Júlio? Você não é, Douglas? Ou seja, nós podemos sim. A palavra dele é como se fosse o nosso manual de instrução. Quando eu percebi isso, que eu podia, mesmo muitas vezes caindo, eu não precisava me afundar na lama, eu resolvi nascer de novo. E quando eu resolvi nascer de novo, eu realmente abri mão das coisas velhas. Eu realmente deixei as coisas velhas para trás. Foi fácil? Não foi. E não está sendo. E não está sendo. Mas todos os dias eu sou uma nova criatura. O Espírito Santo, ele vem fazendo morada. E ele faz morada quando você decide nascer de novo. Ele faz morada em seu coração. E ele vai falando para você. Vocês já viram em desenho infantil? Tem muitas vezes, nesses dias eu assisti um que o rapaz chamava A Onda do Imperador, uma coisa assim, um desenho de criança. E tinha o tal do Kronk, que ele não era uma má pessoa, mas ele estava sendo influenciado, usado por uma bruxa lá, entendeu? Aí ele entrava naquela contradição: será que eu faço ou não faço? Aí aparecia o anjinho e aparecia o capetinha. Chegou uma hora que o capetinho e o anjinho se uniu para ele fazer o bem, né? Porque o bem sempre vence. Mas aí o Espírito Santo faz muitas vezes isso. Muitas vezes ele está aqui, no teu ombro, falando no teu ouvido: não faça isso. E aí você fica naquela: eu faço ou não faço? Eu faço ou não faço? E aí o seu eu não vou falar que é um capetinho que fica, não, mas o seu eu, que é como o irmão na oração falou, que a pior pessoa que existe contra nós é nós mesmos. O nosso eu fala assim: não, eu vou fazer.
nos acomodamos muito porque a palavra de Deus fala que Ele nos perdoa. Nós nos acomodamos muito. Aí a gente fala, eu nasci de novo. Olha como eu estou bonita. Todos os meus pecados foram perdoados, as coisas velhas ficaram lá atrás. E continua fazendo. Aí faz, cai, se machuca, vem para os pés de Jesus de novo. Aí Ele vem, te pega no colo, te cura. Ai, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas ficaram lá atrás. Daqui a pouco você vai e cai de novo. Uma vez eu ministrei durante um louvor falando que a palavra de Deus fala que Deus quer que nós sejamos como criança. E aí uma vez eu questionei a Deus, falei, mas Senhor, como que o Senhor pode querer que a gente seja como criança? Criança birrenta, quem é mãe aqui, quem é avó, quem é pai, sabe? Criança birrenta, criança vive suja, você dá banho, dá 2 minutos, eles estão lá na terra brincando de novo. Tudo que você fala para a criança, não põe a mão aí, ela vai e faz. Não mexe nisso, ela vai e mexe. E eu questionando, eu falando, mas Deus, como o Senhor pode querer a gente como criança? De repente Ele fala, né? Ué, me conta um negócio. Eu te lavei no batismo, te deixei limpinha, com 11 anos de idade. Agora com 32, como que você está? Você está limpinha ainda? Ou você já foi lá brincar na terra de novo? Eu falei para você, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai se machucar. E o que você fez? Foi lá e fez. Eu já falei para você, não põe teus pés dentro desse lugar. E o que você fez? Foi e fez. Agora me fala, você não é uma criança? Aí você chega, toda suja, machucada, né? Ferida. Senhor, Jesus. E é no colo de quem que você vem chorar? E é verdade. Nós nascemos de novo. Nós dizemos que nascemos de novo, mas toda vez que Jesus fala, não faz isso, não faz aquilo, a gente continua fazendo. Então hoje o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: nós podemos nascer de novo, e ser odre novo, e ser veste novo, porque eu cansei de remendar a minha vida. Um dia ainda vou escrever um livro com esse título, hein? Eu cansei de remendar a minha vida. Eu não quero mais remendo na minha vida. Eu quero ser uma nova criatura. Eu realmente quero que Deus faça como Ele fez com Jeremias, quando levou Jeremias lá na casa do oleiro e mostrou o oleiro fazendo o vaso. E o vaso trincou. Eu realmente quero que Deus venha, quebre a minha vida e me faça de novo. Eu sei que se Ele vier e quebrar a minha vida, vai doer, vai machucar, mas eu quero ser uma pessoa nova. Se eu tiver que passar por dor, se eu tiver que passar por luta, eu quero passar. Eu sei disso. E eu não sei apenas de falar. Hoje eu posso citar aquele versículo lá de Jó 42. Os irmãos, se puder, eu quero que vocês abram. Porque Jó 42. Todos aqui que estão aqui conhecem Deus, já teve experiências tremendas com Ele. Eu queria poder ter assim, mais tempo assim, para a gente continuar nesse tema de nascer de novo. Olha, Jó 42, quem conhece a história de Jó, sabe que Jó era um homem próspero, tinha uma família linda, enorme, tinha bens que não acabava mais. Aí o diabo, naquela ousadia dele, chegou assim, né? Eu imagino essa cena, mas eu creio que não foi assim. Sentou do lado de Deus, né? Deu um cutuquinho no Senhor e falou: olha lá, o mundo, né? Faz pro Jó ali, ó. Tá te louvando, te engrandecendo, porque Deus falou para ele: olha o meu servo Jó. O diabo pegou e falou para ele: é fácil.
Ele tem tudo. Quero ver se o Senhor tirar tudo dele para ver se ele continua. E é verdade. A gente está feliz enquanto a gente tem tudo na vida, enquanto tudo está dando certo. Eu falo isso de experiência. Enquanto eu tinha uma empresa de fotografia que estava andando bem, tinha dinheiro, tinha um carrinho, eu tinha um Fusquinha. Aí do Fusquinha eu já pulei para um Siena. Comprei 3 computadores daqueles de última, paguei na época, isso há uns 9 anos atrás, paguei R$3.000 em cada um, e olha que 9 anos atrás era dinheiro, né? Comprei equipamento de última, estava ótimo. Pergunta se eu ia para a igreja. O Joaquim sabe porque eu não aparecia na igreja, eu ia na mesma igreja que ele. Pergunta se eu ia na igreja, estava bem, não estava precisando de nada. Não é verdade? De repente, roubaram o carro, um computador lá dentro, tive que indenizar 2 noivos, porque o casamento deles estava lá dentro, eu não tinha feito backup. Foi tudo por água abaixo. Aí eu engravidei da Elisa, continuei trabalhando com aquele barrigão enorme, mas aí o desespero de perder a menina igual eu perdi a outra. Passou mais um tempo, começou a afundar, tive que vender o computador. Aí comecei a andar no Fiatinho 147, o Apolinário, que era... Vocês já assistiram Os Incríveis? O Fernando era igualzinho o Senhor Incrível quando entra naquele carrinho pequenininho dentro do Apolinário, gente. Aí minha empresa foi indo, foi afundando. Chegou uma época que eu acreditei numa pessoa de fazer uma sociedade com ela, uma sociedade em termos. Ele tinha uma loja de roupa de noivo e chegou para mim e falou assim: ó, quando os clientes seus quiser passar cartão, você faz o seguinte, em vez de você ter que abrir firma, abrir uma conta no banco e para pegar a maquininha, tem que ficar pagando no lugar de maquininha, passa o cartão do seu cliente na minha maquininha. A hora que cair na minha conta, eu dou para você. Vocês viram o dinheiro dos clientes? Porque eu não vi. Tive um prejuízo de R$13.000, cobri todos os eventos sem ter dinheiro para poder fazer o custo. Suei, batalhei, entreguei em atraso, mas entreguei, honrei cada compromisso. Só que a minha empresa, o que aconteceu? Foi pro brejo. Vendemos todos o nosso equipamento, meu marido foi trabalhar de vigilante e eu voltei a trabalhar de vendedora. E aqui está falando, então o diabo falou para Deus, se deixasse ele tocar na vida de Jó, que Jó ia murmurar contra Deus. E Jó passou por tudo, perdeu os filhos, perdeu as filhas, perdeu a casa, perdeu todos os bens, tudo. E ainda ficou com a mulher do lado, a mulher dele ficou do lado dele, mas querendo fazer ele praguejar. Mas em Jó 42, que é o último capítulo do livro, Jó humilha-se perante Deus, mesmo depois de ter passado por tudo. E ele dá glória a Deus. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Muito tempo eu falava de Deus sem ter conhecido realmente quem Ele era. Muitas vezes eu falava de coisas que eu não compreendia, achando que estava mandando bem. Só que hoje eu posso falar para vocês, irmãos, para encerrar, que tudo que eu venho, que eu trago aqui nesse púlpito, são experiências que eu realmente tive com Deus. Hoje eu posso dizer que antes eu conhecia Deus de apenas ouvir, mas hoje eu o conheço de andar com Ele. Aleluia. E é isso que eu espero que vocês realmente sintam e queiram. Realmente nascer de novo, não apenas por falar em nascer de novo, mas realmente viver uma nova vida.
Eu quero pedir que os irmãos se coloquem em pé. Bela, vocês poderiam vir aqui tocar. Nós já estamos em cima da hora, mas eu quero fazer uma última oração. Enquanto ela vai tocando, eu nasci.